Em 24 de janeiro, o Russia's Africa Corps publicou as primeiras imagens de um destacamento para Burkina Faso em seu canal no Telegram. Abre aspas, um contingente russo de 100 pessoas garantirá a segurança do líder no país, Ibrahim Traoré, e do povo de Burkina Faso contra ataques terroristas, fecha aspas. Dizia um comunicado postado com as imagens. Abre aspas, em um futuro próximo, as unidades serão reforçadas com mais de 200 militares da Rússia, fecha aspas. O destacamento para Burkina Faso alimentou especulações sobre a reestruturação das operações do grupo Wagner na África, desde a morte dos seus fundadores, o Prigozhin e o Utkin, em um acidente de avião em agosto de 2023. O Africa Corps é o nome semi-oficial de uma estrutura paramilitar criada pelo Ministério da Defesa russo e, em certa medida, por Prigozhin. Embora a notícia do destacamento do grupo para Burkina Faso só tenha se tornado pública agora, ele está no processo de absorver as operações do grupo Wagner em Mali, na Líbia e, em menor grau, na República Centro-Africana, também conhecida como RCA, já alguns meses. Deixa eu fazer uma pausa antes da gente continuar, que eu quero falar um pouco do Rock Academy, o meu aplicativo, onde todo esse conteúdo que vocês já conhecem e gostam em muito mais abundância. Tem muito mais conteúdo, aulas exclusivas, tem o Bunker, que é um lugar com feed, com notícias diárias em tempo real e principalmente a seção de cursos. E um dos cursos que vocês vão gostar demais é o Introdução à Geopolítica. E aí eu vou no detalhe explicando o que é a geopolítica. Quais são os grandes pensadores? Por que ela é importante? Quais são os debates? Como que ela funciona? Para você realmente ter uma base de conhecimento para poder entender muito melhor tudo que está acontecendo no mundo. Se você já gosta de geopolítica, você vai se apaixonar pelo Rock Academy. Baixa ele nas lojas da Apple e do Google e ali você pode se tornar um membro e com isso então ter acesso a vários cursos exclusivos. Não é só esse, mas esse Introdução à Geopolítica realmente vocês vão gostar muito. A natureza da reestruturação mostra que o centro de gravidade das operações russas na África está se deslocando da RCA para o Sahel, a região no norte da África. A mudança de Wagner para Africa Corps também marca uma nova fase na exportação de serviços de segurança da Rússia para a África. O Africa Corps difere do grupo Wagner, principalmente em seu status oficial governamental. Os aspectos informais e privados da empresa de Prigozhin, o antigo grupo Wagner, foram em grande parte removidos, deixando intacta uma força expedicionária central. Com essa mudança, as intervenções da Rússia no continente estão emergindo das sombras da iniciativa privada para o centro das atenções de um projeto estatal oficial russo. Prigozhin era, para dizer o mínimo, uma figura divisiva e controversa na Rússia. Mas embora as avaliações de suas operações variem muito, a maioria concordaria que foi apenas através do seu constante lobby que o ramo africano do grupo Wagner, de 2017 a 2022, transformou-se de um pequeno grupo de instrutores militares no Sudão em uma força militar grande e sólida em todo o continente africano. O sucesso de Prigozhin e da sua equipe na África, no entanto, teria sido impossível sem financiamento do governo russo. Em outras palavras, enquanto Prigozhin merece muito crédito pelo impulso por trás de várias intervenções russas na África, o grupo Wagner nunca trabalhou sozinho. O papel e a influência relativa das estruturas de Prigozhin variavam em cada país e dependiam da importância de cada lugar para as outras instituições de segurança da Rússia. Por exemplo, a intervenção do Wagner no Mali precisou de mais pessoal e funcionários do Ministério da Defesa do que a intervenção do Wagner na RCA. Na economia política da Rússia, agentes do regime como Prigozhin têm a liberdade de buscar projetos patrióticos que promovam o interesse nacional da Rússia ao mesmo tempo em que enriquecem pessoalmente com eles. Mas onde o mercenário se destacou em comparação com seus colegas foi em sua habilidade de criar e vender ao Kremlin uma narrativa de que seriam esses os interesses nacionais. Outro fator importante desse tipo de iniciativa meio privada, meio estatal, é que se a iniciativa privada falhar, é um fracasso comercial. Se o projeto tiver sucesso, tem o potencial de se tornar um projeto governamental. Prigozhin e a sua equipe aproveitaram essa ambiguidade
o Grupo Wagner poderia se posicionar para clientes africanos como um representante do Estado russo em certos momentos, para o Estado russo como um agente de influência do país na África e para os corretores de poder locais como uma empresa privada pronta para fazer negócios. A equipe de Prigozhin também teve sorte. A chegada de instrutores militares do Wagner coincidiu com o sucateamento de décadas dos militares africanos. Especificamente nos países de colonização francesa da África, muitos exércitos nacionais tornaram-se apenas forças auxiliares das intervenções francesas ou de outros países ocidentais. Por inúmeras razões, longe de serem exclusivamente culpa do Ocidente, as intervenções militares e humanitárias ocidentais, mesmo aquelas apoiadas por missões de paz da ONU, falharam em conter a violência na região. Foi na República Centro-Africana, no final de 2017 a 2023, onde o modelo do Grupo Wagner mostrou a sua maior viabilidade. Em 2019, o Wagner desempenhou um papel chave na mediação de um acordo de paz entre o governo da RCA e grupos armados, embora o acordo não tenha se sustentado durante as eleições presidenciais de 2020. Mais tarde, na contraofensiva nacional de 2021 e 2022 contra a rebelião gerada pela eleição, aproximadamente 2.000 contratados do Grupo Wagner devolveram a maioria das principais cidades ao controle do governo. Isso deu a Prigozhin a oportunidade e a liberdade de buscar uma ampla gama de projetos econômicos. E foi também na RCA que o Grupo Wagner desenvolveu um produto para exportar soluções militares para outras nações africanas, como o caso do Mali em 2021. No contexto no Mali, e mais geralmente no Sahel, a região do Sahel como um todo, no entanto, era fundamentalmente diferente da República Centro-Africana, tanto na escala do conflito quanto nas características dos grupos armados anti-governo. No entanto, o Grupo Wagner provou a viabilidade do modelo para o Estado russo, o que tornou a transição de iniciativa privada para um projeto sobre jurisdição governamental apenas uma questão de tempo. A morte do Prigozhin acelerou todo o processo. Nos últimos meses, o ramo africano do Grupo Wagner, a unidade militar, especialistas, estrategistas políticos e outros, começaram a transição para o Africa Corps, sob a liderança do vice-ministro da Defesa da Rússia, o coronel-general Yunusbek Yuvekirov. As primeiras operações do Africa Corps foram no Mali, onde o exército maliano, apoiado pela Rússia, tomou a importante cidade estratégica de Kidal dos grupos armados separatistas Tuareg em novembro de 2023. Os russos queriam retomar Kidal ao controle do governo desde 2021 e até agora oficiais militares malianos expressaram ao Africa Corps sua surpresa com o sucesso da operação. O Africa Corps operando no Mali não é nem uma estrutura fundamentalmente nova, nem um rebranding direto do Grupo Wagner. O pessoal que ficou por lá tem uma escolha. Eles poderiam sair ou continuar seu trabalho, desta vez por uma agência governamental. Os militares que eram do Grupo Wagner podem usar os seus antigos símbolos e insígnias e há uma permissão para a preservação de certas tradições. O sucesso na cidade de Kidal levou ao convite que Burkina Faso fez para a Africa Corps. Sua chegada é o ápice do foco diplomático em relações bilaterais e apoio à aliança dos estados sahelianos, que compreende Mali, Burkina Faso, Níger, 3 países que recentemente tiveram golpes militares. O caso de Burkina Faso mostra que os países africanos quase nunca têm como primeira opção o Grupo Wagner, o Africa Corps ou qualquer outra versão da intervenção russa. O governo de Burkina Faso, liderado pelo capitão Ibrahim Traoré, há muito evitava os serviços do Grupo Wagner, buscando reforçar suas forças através do recrutamento de milícias. Em conversas com oficiais do país, ficou claro que o desejo de evitar a opção do Grupo Wagner decorria da longa tradição de soberania política de Burkina Faso e uma certa cautela ao observar a penetração do Grupo Wagner na economia de um outro país, como o da RCA. Havia, entre os oficiais do país, no entanto, a sensação de que o Ministério da Defesa da Rússia tinha menos foco comercial e exploratório do que o Grupo Wagner de Prigozhin, o que, em última análise, proporcionou uma abertura para o Africa Corps. Enquanto isso, ao contrário do Mali, Líbia ou Burkina Faso, ex-contratados do Grupo Wagner na
República Central Africana, não assinaram um novo contrato com o ministro da Defesa russo. Isso não significa que as operações não tenham sido entregues ao ministério. Ao contrário, o processo é apenas ad hoc, sem orientação significativa. Forças russas continuam a realizar as operações a partir de bases em cidades importantes no interior da RCA. A meia transferência das operações do Grupo Wagner na RCA reflete as prioridades mutáveis da Rússia. Enquanto a RCA foi um projeto sério para o Prigozhin e o Wagner a nível individual e organizacional, o país não é significativo para a política africana da França, Estados Unidos ou da Rússia. À medida que as operações do Grupo Wagner são entregues ao Africa Corps, o foco do Ministério da Defesa russo moveu-se para a implementação de projetos muito mais importantes no Sahel. Talvez percebendo esse fato, o presidente da RCA, Faustin Archange Touadéra, e sua administração trabalharam para reviver o interesse decrescente em seu país. No final do ano passado, representantes da empresa militar privada americana Bancroft visitaram a RCA, alimentando especulações de uma potencial parceria comercial para que eles enviassem os seus combatentes e os seus contratados para potencialmente substituir o Grupo Wagner na região. Ou seja, na verdade foi cogitada um novo contrato com uma outra empresa privada, no caso desse seria uma americana, que não tem a mesma relação com o governo americano do mesmo jeito que a Africa Corps tem com o governo russo ou que o Grupo Wagner também tinha. Do outro lado, para preservar o seu interesse, em janeiro, a embaixada russa no país confirmou que as negociações ocorreram sobre a construção de uma base militar russa no país. O sucesso das iniciativas russas tem sido fundamentado em uma narrativa eficaz, que Moscou é o único parceiro disposto a combater o separatismo e o terrorismo em grande escala na África. Foco na integridade territorial, profundamente entrelaçada com a soberania, é particularmente importante no discurso russo e para os países africanos. Nas últimas décadas, testemunharam significativas turbulências e mudanças políticas nos países que Moscou cortejou ou com os quais se associou. Líderes africanos, eleitos democraticamente ou não, tanto criam quanto são prisioneiros de narrativas políticas como o movimento pró-soberania ou o sentimento anti-francês no Sahel e na África Central. Ao mesmo tempo, a África tem atraído mais interesses de grandes e médias potências. Além de China e Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Irã e outros estão investindo muito na região. Existem muitas questões entre cada um desses países, mas seus interesses comerciais tendem a superar a geopolítica, pelo menos na África. Por exemplo, os drones turcos Bayraktar, que aterrorizaram os russos no começo da sua invasão na Ucrânia, agora apoiam o exército do Mali e, consequentemente, os seus apoiadores russos. A África, há muito tempo considerada uma área periférica adormecida para muitos diplomatas, é onde as alianças regionais e os parceiros geopolíticos mudam numa velocidade vertiginosa. Em 24 de janeiro, por exemplo, o presidente do Chad visitou Moscou e encontrou-se com Putin. A delegação chadiana também realizou reuniões com Yevhekrov e outro vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, além de visitar cadetes chadianos nas academias militares da Rússia. O Chad sempre foi considerado o baluarte da influência francesa na África, mas o crescente sentimento anti-francês na região e o lobby dos Emirados Árabes Unidos estão mudando isso. Em resposta a essas tendências, os Estados Unidos revitalizaram seu foco na África, com o secretário de Estado Antony Blinken fazendo sua quarta grande visita ao continente recentemente. Oficiais americanos têm se esforçado para apontar que o interesse renovado não é um produto dos esforços para contrapor a China ou a Rússia, embora frequentemente comentem ou sejam forçados a comentar sobre esses rivais geopolíticos atuando no continente. E convenhamos, justo ou não, há uma sensação de que o Ocidente tem falado demais e feito de menos na região. A grande infiltração de mercenários russos na África é uma prova viva da negligência ocidental com a região. Bom, essa história de como o Grupo Wagner está sendo incorporado oficialmente pelo governo russo e sendo transformado no novo Africa Corps. Por último, uma curiosidade mórbida. Se você chegou até aqui no vídeo e tem o mínimo de conhecimento sobre as tropas expedicionárias no continente, já deve ter notado que o nome Africa Corps não deve ser uma simples coincidência. Assim como o nome Wagner, que é inspirado no compositor alemão Richard Wagner, o favorito de Hitler, o Africa Corps também tem uma inspiração nazista.
Afrika Korps, dessa vez escrito com 2 Ks, era o nome da força expedicionária nazista no continente, que lutou principalmente na região da Líbia e Egito. Ou seja, mais uma vez, o nome do grupo mercenário russo tem inspiração nazista. No mínimo curioso e contraditório para um país que diz combater o nazismo na Ucrânia, não é mesmo?